Sentar. Queridos irmãos, hoje a primeira leitura é um trecho da profecia de Sofonias, que é uma profecia, um livro muito pequeno, tem apenas 3 capítulos. Mas é um livro muito interessante. Por quê? O profeta Sofonias, ele profetizou durante o reinado do rei Josias. E é muito interessante que a história da monarquia em Israel é bastante conturbada. Estou pegando aqui isso. Capítulo 3, porque o trecho que nos apresenta a liturgia é muito curtinho. A monarquia em Israel, a história da monarquia em Israel é muito conturbada. No trecho que nos corresponde, nós temos o rei Ezequias, que foi um rei muito bom, um rei fiel, um rei que teve um reinado longo, quase a extensão do reinado de Davi, fez grandes obras, inclusive aquele túnel, o aqueduto de Ezequias, né? Até hoje existe, é um túnel imenso, que até hoje ninguém sabe como foi feito, porque eles furaram a montanha de um lado e do outro e se encontraram no meio. E aí quando os operários se encontraram no meio, fizeram uma festa grande e deixaram umas coisas escritas, que estão até hoje lá. Mas ninguém sabe como é que eles conseguiram fazer para se encontrar no meio. Né? Depois do rei Ezequias, subiu ao trono seu filho, que foi o rei Manassés. Foi um demônio na história de Israel. Ele é uma espécie de Hitler. Sanguinário, idólatra. Ele chegou a colocar... Ele tinha grande devoção por um demônio, um ídolo chamado Moloque, que é o nome de um demônio, né? Que é esse demônio que o pessoal sacrificava bebês. Então, ele chegou a colocar uma estátua de Moloque dentro do templo de Jerusalém. E não apenas isso, mas ele sacrificou alguns dos filhos dele a Moloque. Esse demônio tinha uma estátua dele num vale que existe em Jerusalém, chamado Vale de Inom. Inom devia ser um arameu que era proprietário daquele vale nos séculos anteriores, ficou com esse nome, Vale de Inom. Inom, Geinom, Guiena, é a Guiena que nós lemos no Evangelho. Depois virou um lixão, porque realmente o pessoal tinha repúdio, né, por aquele lugar, porque é um lugar onde se sacrificaram muitas crianças a esse deus, Moloque, né, esse falso deus. E é muito interessante que o rei Manassés, ele morreu. É interessante porque o palácio ficava perto do templo de Jerusalém. Então, nós temos assim o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, onde está o templo de Jerusalém. Entre os dois, a torrente do Cedron, chama torrente porque a chuva escorre ali, e ela dá no Vale de Inom. E ele foi tão terrível na história de Israel, que ele foi preso. O rei foi preso. E lá na prisão, segundo o livro das Crônicas, ele teria se arrependido. Subiu ao trono seu filho, o rei Amon, que reinou 2 anos só, que era um idólatra também terrível. E então veio o rei Josias. O rei Josias foi um rei piedoso, e ele tentou fazer uma reforma espiritual em Israel, em Judá, né? Ele era o rei de Judá. Tentou fazer uma reforma
religiosa mesmo. Proibiu a idolatria, perseguiu a idolatria por todos os lados, puniu os crimes que eram contra a lei de Deus. Ele, como rei, tentou fazer com que o povo obedecesse ao Senhor. Acontece que a reforma não foi bem sucedida. E depois do rei Josias, então, Judá vai de mal a pior e termina no exílio da Babilônia. Então, é durante a tentativa de reforma do rei Josias que o profeta Sofonias profetiza, tentando pregar para que aquele povo se convertesse. Então é muito interessante, porque ele começa o livro falando do dia do Senhor, da grande ocasião em que Deus vai julgar o mundo inteiro. Depois ele profetiza contra as nações, e a profecia vai contra as nações do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele coloca todas as nações que estão em volta de Judá e mostra como todas elas estão sendo punidas por Deus pelo seu mau procedimento. Então ele se volta a Jerusalém, aí vem o capítulo 3, e profetiza contra Jerusalém, para mostrar que eles precisam se converter mesmo. Quer dizer, não basta uma reforma exterior. Porque quando você faz uma reforma exterior, o que acontece? As pessoas fingem que melhoram. Mas elas não melhoram de verdade. Quer dizer, não existe reforma que vem por decreto, por lei. Ou a pessoa se converte, ou ela não se converte. Ou o povo se converte, ou não se converte. Por isso, ele diz: ai da cidade rebelde e abjeta, da cidade tirânica. Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso, não confiou no Senhor, nem se aproximou do Senhor seu Deus. Aí o trecho da liturgia, a liturgia omite o que vem, eu gostaria de ler. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem. Seus juízes são como os lobos da noite que nada aguardam para a manhã seguinte. Quer dizer, ele está mostrando como a iniquidade que está naquele povo, entre os seus chefes, é devido ao pecado, à corrupção moral em que aquela sociedade jaz. Seus profetas são jactanciosos e impostores. Seus sacerdotes, profanadores de coisas santas e violadores da lei. Porque quando você tem uma liderança corrompida, os profetas, isso é, os pregadores, vão apresentar uma pregação corrompida, e os sacerdotes, quer dizer, os ministros, aqueles que celebram o culto divino, vão adaptar tudo àquela mesma corrupção. O Senhor que reside no meio dela é justo, nada faz de errado. Ou seja, não é porque está essa balbúrdia, essa confusão, que Deus não está no meio da cidade. Deus está no seu trono, dele não se ausenta, ele está no controle, e é ele quem determina o curso dos acontecimentos. Cada manhã traz ele à luz a sua justiça, sem nunca falhar, jamais. O perverso, porém, não sabe o que é vergonha. Quer dizer, os perversos não têm vergonha na cara, eles mentem, eles trapaceiam, eles fingem justiça, direito, eles não têm vergonha. Exterminei as nações, seus chefes ficaram atarantados. Devastei suas ruas de tal modo que ninguém mais passa por elas, e suas cidades foram de tal forma arrasadas que já não resta nelas um habitante sequer. Ou seja,
Houve uma calamidade. Houve uma confusão. Quando Deus se levanta e bate a mão, o que acontece? A palavra da tradução é muito interessante na língua portuguesa. Os chefes ficam atarantados. Quando Deus se levanta do seu trono, o pessoal perde o rumo. Porque ele faz a vontade dele prevalecer. Eu dizia, ao menos agora me temerás e aceitarás o aviso, e sua casa não será destruída conforme o que eu tinha decidido contra ela. Quer dizer, Deus manda um aviso. Ele diz, olha, estou avisando. Eu estou dando aqui os sintomas do que há de acontecer de ruim. Melhor vocês se converterem. Eles, porém, aplicaram-se ainda mais a perverter os seus caminhos. Por isso, esperai-me, oráculo do Senhor, até o dia em que me levantarei como testemunha, porque resolvi congregar as nações e reunir os reinos, para descarregar sobre eles o meu furor, todo o ardor de minha cólera, porque toda a terra será devorada pelo fogo de meu ressentimento. É o peso dos juízos de Deus. Ou seja, nós não podemos imaginar que nós erramos, que nós cometemos iniquidade, que passaremos impunes. Por quê? Porque Deus faz com que o caminho do perverso não prospere. Aonde há iniquidade, há falência instalada. E aí vem a continuação que a liturgia nos apresenta, a partir do versículo 9, que é a promessa de Deus. Então darei aos povos lábios puros, para que invoquem todos o nome do Senhor e o sirvam em um mesmo espírito de zelo. Quer dizer, Deus promete que Ele curará o seu povo, Ele curará a nação, e Ele fará surgir gente de lábios puros, isto é, que professam a pureza da fé. E que servem o Senhor com paixão, com zelo, com cuidado. De além dos rios da Etiópia, virão os meus adoradores, meus filhos dispersos, trazerem a sua oferta. Quer dizer, quando Deus quer, Ele traz até de longe. Ele resgata dos confins da terra. Naquele dia não serás mais confundida por causa de todos os pecados que cometeste contra mim, porque então tirarei do meio de ti teus fanfarrões arrogantes. Quer dizer, essa gente que fica festejando o pecado, ele diz, não vai prosperar. Eu tirarei do teu meio os desavergonhados. Não te orgulharás mais no meu santo monte. Quer dizer, o fato de haver um templo em Jerusalém não será para vocês mais um motivo de falsa segurança e de orgulho. Vocês vão se arrepender mesmo. Deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto que porá sua confiança no nome do Senhor. Sabe, essas pessoas que todo mundo espezinha, que todo mundo ridiculariza, que as pessoas olham e dizem assim, não, essa gente não tem noção, essas pessoas estão perdidas, são eles que vão prevalecer. São eles que vão ganhar. Os que restarem de Israel se absterão do mal e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão sem haver quem os inquiete. Ou seja, Deus promete que afastará de Judá os filhos da mentira, os filhos do erro. Ou seja, a verdade vai prevalecer. A verdade vai triunfar. A fé vai triunfar. E por isso, o final da profecia é maravilhoso e eu gostaria de lê-lo. Salta gritos de alegria, filha de Sião.
Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Ele te renova no seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito como em um dia de festa. Suprimirei os que te feriram. Tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Exterminarei naquele dia todos os teus opressores. Salvarei os coxos, recolherei os dispersos. Farei deles um objeto de louvor e de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vos reconduzir, no tempo em que vos recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos, diz o Senhor. Ou seja, quando nós obedecemos à voz de Deus, o Evangelho nos fala disso. Quando nós temos em nosso coração um espírito religioso de obediência ao Senhor, ainda que a corrupção externa seja grande, ainda que nós mesmos nos escandalizemos com as nossas infidelidades das quais nós nos arrependemos, porque nos deixamos levar pela tensão do ambiente, ainda que o mal pareça triunfar, é por pouco tempo. Deus se levanta e Ele inverte a ordem do mal. Aquele que obedece a Deus não perde nada. Aquele que escuta a voz do Senhor e prepara a sua chegada, que não se deixa levar pela pregação adaptada aos gostos dos corruptos, nem à liturgia dos perversos, aquele que conserva a fidelidade, o zelo, o amor, aquele que se mantém agarrado ao Senhor, verá o cumprimento das suas promessas, porque é Ele que é o rei de Israel. Não é Josias. É Yahvé. É Ele que reina sobre o seu povo. E quando nós nos apegamos a Ele com um verdadeiro espírito de fidelidade e adoração, Ele faz com que nós já comecemos a experimentar a alegria do seu triunfo. Que nós verdadeiramente possamos estar com os nossos corações abertos àquilo que Deus quer fazer em nosso tempo, em nossos dias, a fim de que nós sejamos as grandes testemunhas de que vale a pena ser fiel.